Olá, eu sou o engenheiro Rodrigo Queires, trabalho na Alto QI Tecnologia e Informática e vou falar um pouquinho com você hoje sobre como o BIM pode transformar a realidade das construtoras e incorporadoras. Nós vamos começar entendendo o que muitas vezes acontece em muitas obras gerenciadas por construtoras e incorporadoras. Primeiro, ainda não há uma realidade frequente de que todos os projetos que são desenvolvidos são compatibilizados. O fato deles não serem compatibilizados gera, em muitos casos, aumento de custos e atrasos na obra. Quando a gente vê situações mais complexas de sistemas que competem ao mesmo espaço, essa situação é ainda mais possível de acontecer. E por conta disso, muitas das vezes o projeto acaba não sendo seguido à risca, adaptações são feitas na obra, e essas adaptações podem, de fato, gerar custos e atrasos. Quando a gente tem uma realidade em que tudo pode ser previsto na fase de projeto, muitas dessas situações poderiam ser evitadas. Uma segunda constatação que acontece muitas vezes é que as construtoras e incorporadoras têm muita dificuldade de conseguir um quantitativo preciso para produzir o seu orçamento. Isso acontece porque a extração do quantitativo muitas vezes ela é feita a partir dos próprios desenhos de projeto. E estes desenhos nem sempre trazem um levantamento claro a respeito desses quantitativos. E isso impacta diretamente no orçamento, gerando também imprevistos para o orçamento e para o próprio empreendimento. E por fim, muitas vezes os documentos, ou seja, os desenhos do projeto, vão para a obra ainda desatualizados. E a falta de comunicação que acontece em tempo real entre os diversos projetistas que não compatibilizaram seus projetos levam à obra desenhos desatualizados que geram também, por sua vez, erros de execução. A grande chave desse problema todo está que a comunicação entre os diversos agentes envolvidos, ou seja, desde os arquitetos ou os projetistas de estruturas, hidráulica, sanitária, elétrica, ar-condicionado, e a equipe de obra, do gerente de projeto, o engenheiro da obra, o mestre, o orçamentista, até o dono da construtora, junto com o cliente final e os fabricantes, essa comunicação, muitas vezes, ela não é suficiente, ela acontece de forma parcial. E a falta dessa comunicação gera inúmeros problemas. Quando essa comunicação também acontece de forma desorganizada, desordenada, sem que haja uma comunicação eficiente, pode-se criar ainda a falsa impressão de um entendimento correto, mas muitas vezes o que acontece é que o mal entendido gera situações de projeto diferentes em cima desses entendimentos. O que nós estamos falando agora, e a grande questão em pauta, é que o BIM, o uso da tecnologia BIM, pode nos ajudar a sair dessa realidade de dificuldades de comunicação entre as partes envolvidas, de incompatibilização dos projetos e de uma maior assertividade no orçamento e no planejamento da obra. Nessa imagem a gente pode ver uma aplicação direta da tecnologia BIM. Aqui a gente vê uma edificação com todas as suas disciplinas modeladas. Aqui nós estamos vendo especialmente as engenharias. Mais do que apenas as arquiteturas, nós conseguimos ver todos os sistemas hidráulicos, de água fria, de água quente, os sistemas sanitários, pluvial, toda a rede elétrica, ar-condicionado, incêndio e também os sistemas estruturais. Aqui a gente está vendo não somente as vigas, mas estamos vendo também as armaduras modeladas em 3 dimensões. O uso da tecnologia BIM não é simplesmente a modelagem. Ela é, na verdade, a agregação de um conjunto enorme de informações associadas a esse modelo tridimensional. Tudo aquilo que a gente consegue modelar com o BIM, nós conseguimos ter informações. Então, por exemplo, nesse caso, quando eu selecionei esse pilar, eu sei qual é as dimensões desse pilar, aonde ele está, qual é a taxa de armadura, que concreto que está sendo colocado, cobrimento, volume, enfim. Diversas informações desse meu elemento podem ser extraídas a partir do modelo BIM. A representação das informações e desses elementos é muito mais precisa. Então a gente consegue imaginar através dessa imagem
A própria representação das armaduras, que há tempos atrás era inimaginável que a gente conseguisse ter essa informação com um alto grau de precisão. Não apenas as armaduras, não apenas as paredes, mas todos os sistemas eles ganham muito mais realidade, como a gente pode ver nesse sistema que mostra a parte elétrica, com os eletrodutos flexíveis, aqui destacados em laranja, e os eletrodutos rígidos com eletrocargas. Vejam que nessa imagem o BIM nos permite fazer a compatibilização e prever ainda na fase de projeto desvios dessa tubulação e checagem para ver se esses desvios serão possíveis de serem feitos em obra e se não ficaria, por exemplo, essa tubulação para fora da laje caso ela tivesse embutida dentro dela. E ainda nós podemos utilizar novas tecnologias e levar para a obra, por exemplo, o conceito de realidade virtual ou de realidade aumentada. E aquilo que é visível apenas dentro de um modelo, num computador, na fase de projeto, poderia ir para a obra e levar para a equipe de execução, seja o engenheiro de execução, o mestre, toda a equipe, esse modelo que poderia ser manipulado e visualizado através de dispositivos móveis. Apesar da tecnologia que suporta o BIM já estar disponível e acessível a custos bastante bons para projetistas e construtoras, nem sempre o BIM vem sendo adotado. Uma das razões para que isso aconteça é que nós ainda encontramos arquitetos, engenheiros, construtoras e incorporadoras que não se sensibilizaram com a necessidade de migrar para o BIM. E nesse sentido, eu digo para você que a mudança para o BIM, a adoção do BIM, é uma necessidade estratégica tanto para os projetistas quanto para as construtoras, porque o BIM traz resultados reais e benefícios para o processo e para a economia da obra. Vamos entender um pouquinho disso. Então, por que está acontecendo essa demora na migração? Em parte, porque parte desses stakeholders da cadeia da construção tem tido dificuldade de aceitar o uso do BIM. Num fluxo tradicional de projetos, não há exatamente um conceito de desenvolvimento do projeto seguindo as fases. Então, muitas vezes, a integração entre os projetistas e partícipes desse projeto não é feita na fase de projeto. Ela é feita muitas vezes depois, já no ambiente da obra. Outra razão para que isso aconteça é que muitas das atualizações que acontecem nos desenhos ou mesmo nos modelos não são comunicadas de forma adequada aos demais projetistas, o que faz com que o projeto fique desatualizado e chegue na obra desatualizado. Além disso, os projetos também são modelados muitas vezes ou são executados sem a interação com os demais envolvidos e os problemas acabam indo para a obra. E claro, às vezes a equipe técnica não está preparada ainda para a adoção do BIM. O conjunto dessas razões, entre outras, faz com que, em algumas empresas que estão muito acostumadas com o desempenho de fazer projetos e execução em 2D, quando migram para o BIM, têm dificuldade de fazer esse trabalho de maneira conjunta. E isso acontece porque a preparação para esse trabalho de migração não foi devidamente planejada. Apesar desse aparente problema na migração do BIM, aqui existe um conjunto de custos e ineficiências embutidas e que hoje muitos projetistas e construtoras não se dão verdadeira conta do quanto que estão deixando na mesa de resultados. E aí se apegam em algumas dificuldades. Então, o nosso objetivo aqui é a gente entender que a migração, a possibilidade de falha desse processo de migração do BIM muitas vezes acontece porque a implementação é colocada apenas com foco na modelagem, se esquece o processo como um todo. E, em certos casos, também se impõe uma mudança tão radical no processo de projeto que prejudica a produtividade dos projetistas. E a pior de todas as situações que pode acontecer é entender que o BIM pode ser feito projetando primeiro em 2D, para que depois, ao final, com o projeto pronto, a gente transforme esse projeto em 3D. Esses são grandes erros que muitas vezes nos levam àquela situação de ineficiência nesse processo de BIM. Nós vamos ver agora que é possível fazer diferente e que os resultados podem ser muito bons. Vamos ver então como isso pode acontecer. Um outro paradigma muito importante que a gente precisa verificar e corrigir, e a tecnologia BIM nos permite isso, são as inúmeras incompatibilidades entre os projetos das diferentes disciplinas.
Nessa imagem aqui, nós temos o projeto estrutural e o projeto hidrossanitário, mostrando diversas incompatibilidades. Vejam que nesse ponto aqui, ó, nós temos tubos que estão batendo em vigas. E como é que se resolve isso muitas vezes quando isso vai para a obra? Fazendo furos ou fazendo modificações nos projetos que não condizem com aquilo que era efetivamente o projetado. O uso do BIM permite que a gente avance nisso com uma outra realidade. Vamos ver esse exemplo aqui, ó, em que nós podemos, conectando todos os projetos através da nuvem, e é esse o ponto central da minha apresentação para você, projeto e obra conectados na nuvem podem ter essa compatibilização das disciplinas ao mesmo tempo. Então veja o caso do projetista estrutural, que já trouxe para dentro do projeto estrutural todo o projeto arquitetônico que foi modelado em BIM. Então eu consigo agora, se eu fosse o projetista estrutural, ter a visão de arquitetura e estrutura junto. Mas isso não se limita ao projeto estrutural. A gente pode tanto importar a arquitetura para dentro do estrutural, como exportar o estrutural para ser compatibilizado com as demais disciplinas. Não só com a estrutura, como também com as outras. Então, quando a gente sincroniza esse modelo, e agora na nuvem, veja que agora eu estou já numa ferramenta de nuvem, que é acessada por todos os projetistas e construtoras, eu tenho agora essa solução integrada. Então, quem é da construtora, o gerente de projeto, enfim, qualquer um dos membros da construtora pode, ao mesmo tempo, já ver o projeto sendo desenvolvido de maneira integrada. E não apenas entre estrutura e arquitetura, mas também com todas as instalações. Nesse exemplo aqui, eu estou no papel do projetista das instalações, que também vai vincular, através da nuvem, os modelos de estrutura e o modelo de instalações. Com essa vinculação e atualizando esses modelos, o projetista das instalações agora consegue ver arquitetura, estrutura e as suas instalações todas juntas. Vejam que nós temos aqui, ó, hidrantes, tubulações, pontos elétricos e até o mobiliário todos integrados. E a gente consegue manipular essa informação e checar, inclusive, todas as incompatibilidades que podem vir a acontecer nesse projeto. Então, com ferramentas de compatibilização, nós checamos as incompatibilidades e comunicamos isso em tempo real de execução do projeto para todos os envolvidos. A gestão de uma obra em BIM também passa pela gestão dos desenhos. Como eu disse lá no começo da nossa apresentação, um dos problemas piores que a gente pode encontrar numa obra é ter desenhos, é construir a obra com desenhos desatualizados. E o BIM permite que a gente faça essa gestão também. Os desenhos que são gerados, cortes, plantas e todos eles que são extraídos desses modelos podem ser gerados e gerenciados por essas ferramentas de nuvem, que muitas delas, inclusive, permite que na obra você possa visualizar diretamente o arquivo que está na nuvem, seja ele em DWG, seja ele em PDF. Então, são características que envolvem o modelo BIM e que são muito importantes. E a última questão, evidentemente, é a própria gestão dos ativos como um todo. Para uma construtora, para uma incorporadora, gerenciar a obra é o papel fundamental e ter esse controle sobre isso. Por isso que essa ferramenta de gestão de BIM, ela chama-se Ambiente Comum de Dados. Nele, em geral, a gente cria as disciplinas de projeto. Nós podemos definir quais são as disciplinas, quem são os papéis que cada um dos profissionais atuantes vai cumprir dentro dessa solução, quais são as permissões que ele tem, se ele pode visualizar, se ele pode alterar, quais são, digamos, enfim, o que ele pode modificar dentro de cada uma das disciplinas e dentro de cada uma das obras em que ele está atuando. É sempre muito importante também trazer colaboradores externos, ou seja, a conexão da equipe de obra diretamente com a solução de nuvem é fundamental. Bom, nós vimos muitas dessas ferramentas e aqui então agora eu dei alguns exemplos práticos daquilo que a gente viu. Como eu disse no início, eu trabalho na AutoKey. A AutoKey é uma empresa que trabalha já há 32 anos no mercado e é líder nesse segmento na produção de softwares BIM para projeto, orçamento e gestão.
Nós temos dentro do nosso portfólio ferramentas, como eu disse, para projeto, né, projeto estrutural, que é o Iberic, projeto de instalações, que é o KeyBuilder. Essa ferramenta de nuvem que eu mostrei é o KeyCloud, e tem o KeyVistos, que a gente viu mais no começo, como sendo o primeiro caso para o orçamento. Todo um aparato de conhecimento, treinamentos, cursos à distância e uma série de conexões com o mercado. Mas por que eu estou falando isso? Porque os grandes especialistas de BIM e o mercado de um modo geral já entendeu que as tecnologias, ou seja, o software é a parte mais simples da implementação. Comprar um software, uma licença, aprender e estudar como é que usa não é o maior do problema. O maior dos problemas é a gente conseguir envolver todas as pessoas e mudar a cultura da empresa para que a gente alcance esse resultado de implementação de BIM. E é nesse sentido que nós temos que pensar que a implementação ela passa por uma jornada. Então nós temos que fazer um planejamento adequado. Se você lembra, quando eu mostrei aquele gráfico que mostrava que a implementação do BIM muitas vezes gera um problema, ela acontece exatamente porque não há um planejamento. E o BIM é uma implantação feita passo a passo. Dependendo do nível de maturidade de uma empresa, nós podemos ter diferentes conjuntos de objetivos a serem alcançados. Cada um desses objetivos é um pedaço dessa grande jornada que nós podemos, né, e devemos levar para as construtoras e para a equipe de projeto e execução. Então esse trabalho ele pode ser feito, né, ele precisa ser feito com a ideia de conexão, de trazer o BIM como algo a ser definitivamente implantado na empresa. Essa implantação, se a gente for pensar em boas práticas de mercado, certamente ela vai prever um conjunto de etapas. Então é preciso sempre que uma empresa, que uma construtora incorporadora, quando vai trazer essa tecnologia para dentro da sua empresa, ela vai precisar primeiro fazer um alinhamento conceitual. É aquela história de colocar todo mundo na mesma página, entender o que é BIM, entender a tecnologia e aquilo que impacta, né? Ainda que em alguns casos sejam impactos da mudança de forma de trabalhar, mas a maior parte disso tem impacto positivo também. Mas como é que é esse entendimento do BIM? Trazer esse entendimento é um passo importante. Depois a gente tem que trazer a ideia de um diagnóstico, que é exatamente o conceito de você ter a fotografia do nível, do estágio de maturidade que a empresa se encontra nesse momento e aonde que ela quer chegar. Muito mais do que saber onde a gente está, é aonde a gente vai conseguir chegar para então poder planejar o esforço para que a gente possa fazer esse passo. Depois disso, é que se recomenda que a gente faça a aquisição dos softwares. A gente já tem que saber onde vai estar para então definir quais são os softwares que são necessários. É preciso todo um trabalho de juntar, de integrar essas equipes, as equipes de projeto, de arquitetura, de engenharia, as equipes de coordenação desses projetos dentro ou fora da construtora, a equipe de orçamento e a equipe de execução. Entender isso, fazer com que os projetos sejam feitos para alcançar os objetivos é um passo-chave. Quando isso já está preparado, ou seja, o software foi implementado, a gente sabe onde quer chegar, já entendeu como vai chegar, já adquiriu expertise, está na hora de pôr as mãos na massa e fazer então um projeto piloto para aplicar isso, né, e alcançar os resultados que a gente espera realmente ter alcançado. Para a gente encerrar essa apresentação, né, o meu objetivo aqui é sensibilizar sua empresa, você e sua empresa, a dar esse passo importante para o BIM. O BIM ele tem ganhos comprovados já de diversas formas. Certamente esse investimento que agora parece ser um passo distante, ele é um investimento que facilmente se recupera a partir desses ganhos de gestão e de qualidade nos projetos. Essa qualidade também vai sendo aos poucos percebida pelo seu próprio cliente, seja pelos prazos que você entrega, seja pela menor quantidade de problemas que você deixa para depois. Além disso, o BIM vai permitir que você tenha uma gestão muito mais eficiente no seu capital e fluxo de caixa, porque se você tem um planejamento e orçamento integrados ao projeto, com menos erros, com menos imprevistos na obra, isso tudo te ajuda a chegar com mais eficiência e fazendo melhor uso do dinheiro no tempo, né? E claro, você vai precisar de alguém que lhe ajude a fazer esse desafio. Então, hoje já está claro, né, que as grandes construtoras estão investindo em BIM, estão investindo em processos inovativos. Nós temos uma lei recém-publicada agora em 2021, que é a Lei 14.133,
que a nova lei de licitações e o próprio governo vai passar a exigir o BIM de uma maneira muito mais ampla, e também toda uma tendência de crescimento exponencial do uso do BIM nas obras. E aí a pergunta é, seria você e sua empresa que ficaria para trás dessa iniciativa? Não, né? Então, procure saber mais sobre esse uso dessa tecnologia BIM. Agradeço a você, mais uma vez, meu nome é Rodrigo Queires, e eu ou a AutoQI estamos à sua disposição para que você possa fazer essa mudança e passar a usar o BIM de forma completa. Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar com você, e quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Até mais.